Bom dia, prefeito no ar. Hoje é dia de conversarmos sobre as questões da cidade de Jundiaí com o prefeito Luiz Fernando Machado, com quem eu tenho um grande prazer de poder conversar novamente ao vivo via televisão. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença aqui no Tá No Ar Campinas. Obrigado pela gentileza de atender a equipe da Rede Família nessa quinta-feira. Muito obrigado, amigo, pela oportunidade de estarmos juntos aqui conversando com toda a sua audiência. Uma importante oportunidade que nós temos para poder falar um pouco do trabalho de Jundiaí. Se você me permite, Felipe, eu queria iniciar dando os meus sentimentos à família do Ângelo Perugini. O conhecia, um prefeito atuante, um prefeito do município de Hortolândia já, se não me engano, pela terceira ou quarta vez. Alguém com absoluto reconhecimento da sua população que leva aqui deste prefeito e da nossa cidade os sentimentos pelo falecimento e os sentimentos também a toda a população lá de Hortolândia, que pede o seu líder político, pede o seu prefeito. Os sentimentos inicialmente à família e às pessoas que sofrem nesse instante com a perda de uma pessoa tão querida e tão especial para todos nós. Sem sombra de dúvida, prefeito. Bom, vamos falar das questões da cidade de Jundiaí, não é? A cidade de Jundiaí, ela não viveu, pelo menos que da forma tão intensa, a mesma situação que outras cidades aqui da nossa região enfrentaram com o coronavírus. Resultado de uma ação de trabalho muito precisa, não é, prefeito? E também, eu diria até cirúrgica em alguma forma, com a adequação de leitos, com a distribuição de leitos e abraçar o aglomerado urbano de Jundiaí também, não é? É isso mesmo, nós sempre tivemos a percepção muito clara aqui em Jundiaí que aquilo que nós não poderíamos permitir é que a nossa população ficasse sem a assistência no período em que necessitasse de um internamento, de uma internação, seja uma internação em leito de enfermaria, seja uma internação em leitos de UTI. E a cidade se preparou exatamente na sua infraestrutura do serviço de saúde para poder promover esse acolhimento. Hoje, para que se tenha uma ideia, Felipe, nós já temos cerca de 260 leitos exclusivos para a Covid na nossa cidade, que realmente demonstra o protagonismo do serviço de saúde do município de Jundiaí e demonstra também a nossa mais absoluta preocupação, porque nós já chegamos ao limite desta capacidade de ampliação hospitalar. Agora nós temos feito ampliações para o tratamento Covid, que envolve, por exemplo, unidades de pronto atendimento, como o caso da região oeste, a UPA da região oeste, que está acolhendo pacientes Covid. Então, nós estamos muito preocupados com a circunstância que hoje passa o sistema de saúde, mas cientes de que o papel de todo e qualquer prefeito nesse instante é não permitir que a sua população passe pela desassistência, que é o pior dos mundos no cenário de uma crise, especialmente de uma pandemia, de uma crise sanitária no nosso país. E muito dessa situação que nós estamos enfrentando, não é, prefeito? Tem parte de parcela, tem uma parcela importante aí, a própria população que desrespeita o isolamento social, desrespeita as regras de distanciamento. Casos de aglomeração que se espalham cada vez mais em nossa região. Como é que a Prefeitura de Jundiaí tem atuado com relação a isso? Nós estamos atuando, Felipe, de maneira muito dura para evitar as aglomerações e de maneira muito objetiva para poder, de fato, explicar à sociedade que o combate a esta pandemia e o combate ao vírus, especialmente, não se dá por ações do setor público, ela se dá por ações individuais que beneficiem a coletividade como um todo. Então, nós estamos aqui sempre lutando para dizer às pessoas que o objetivo não é multar, o objetivo não é autuar, o objetivo não é penalizar, mas que as consequências dos atos irresponsáveis em meio à pandemia, como, por exemplo, a promoção de festas, a promoção de atividades ilegais em chácaras aqui da cidade, em pontos de acesso a regiões turísticas do município de Jundiaí, nós temos agido de maneira contundente, exatamente para explicar às pessoas que o sentido é o da proteção, o sentido não é o da repressão, mas quando se percebe que as atitudes que são postas pela Prefeitura Municipal, que tem um critério para chegar às conclusões das restrições, a população precisa efetivamente respeitar, porque ninguém pode individualmente colocar o coletivo em risco. E é o que nós temos feito aqui, agido
Nós temos feito fiscalizações, temos feito as blitzes sanitárias aqui no município de Jundiaí, temos orientado o nosso cidadão. Mas ao limite desta orientação, quando há o desrespeito, nós não temos também poupado esforços para poder exatamente agir com o rigor que a Prefeitura Municipal precisa agir para minimizar os efeitos exatamente do contágio, que vale dizer que tem levado famílias inteiras para os hospitais. O que eu não tinha visto ainda, Felipe, o ano passado, eu estou vendo nesse instante, onde se tem pai, mãe e filho internados em um mesmo hospital, cada um com a sua gravidade, mas todos juntos, o que significa que nós precisamos proteger as nossas famílias, e o senso de proteção se dará à medida que nós respeitemos os protocolos sanitários, o uso da máscara quando se está acompanhado de mais pessoas, a higienização das mãos com sabonete, lavar as mãos, água e sabonete, sabão, na eventualidade de não poder lavar com água e sabão, que se use o álcool gel, se mantenha distanciamento, não se promovam aglomerações. Nós estamos às vésperas de um momento especial, no momento exatamente da nossa Páscoa, em que todos nós gostaríamos de estar próximos das nossas famílias, fazendo aqueles famosos encontros, as reuniões, que devem ser evitadas este ano, por um princípio claro: proteger a vida daqueles que são as pessoas não vulneráveis, porque já não há mais uma crise em uma faixa etária. Essa crise sanitária está localizada em todas as idades. Aliás, nós estamos vendo um aumento substancial na internação de pessoas jovens, e são os jovens que, por muitas vezes, quando se internam, têm menor gravidade, mas quando eles levam o vírus para dentro das casas, eles comprometem aquelas pessoas de mais idade. Então, o senso nesse instante, Felipe, da nossa concepção, é exatamente o da empatia, é o de se colocar no lugar do outro e evitar que a contaminação seja mais uma realidade triste em mais famílias no Brasil. Mais de 320 mil vidas já foram tiradas em razão do coronavírus. E a nossa expectativa é minimizar esse efeito de perdas quando o nosso comportamento for um comportamento individual melhor para que o coletivo receba esses reflexos. Sem sombra de dúvidas, prefeito. Aliás, os jovens são a grande maioria já de internações em muitas cidades aqui da nossa região. Prefeito, muitos municípios têm adotado, além das barreiras sanitárias, como o Jundiaí também está fazendo, algumas medidas mais rígidas. Em outras cidades, até mesmo aqui no interior paulista, o lockdown, coisas do tipo. Já chegou a passar a possibilidade de lockdown por Jundiaí? O que a prefeitura acredita, avalia sobre uma decisão tão rígida? Bom, Felipe, nós teríamos aqui um reflexo muito negativo, não para a economia local, mas para a cadeia de suprimentos de todo o estado de São Paulo e do Brasil, se nós decretássemos um lockdown na nossa economia, que é muito industrializada. Hoje nós somos a 7ª economia do estado de São Paulo, a 17ª economia do Brasil, e o campo industrial é muito presente na cidade. Aliás, vou te dar um exemplo do que aconteceu ontem, e que já inclusive vi a cobertura por parte de vocês, que foi a vinda para Jundiaí de secretários de Estado do governo do estado de São Paulo, exatamente para, através de uma aquisição de 2.600 cilindros, abastecer a região da Baixada Santista de oxigênio e também a do Vale do Paraíba. O que eu estou dizendo com isso? Que a cidade que tem um perfil industrializado, ela reflete o desabastecimento se caso você implemente uma política de lockdown. Uma coisa é o lockdown numa cidade que tem características de serviço, características de força no comércio. Outra coisa é o lockdown numa cidade que tem 4 indústrias, por exemplo, de produção de oxigênio. Se nós paramos essas indústrias de produção de oxigênio, nós paramos, consequentemente, o abastecimento de oxigênio. A mesma dinâmica do cilindro. E quando você vai perceber, a cadeia de suprimentos no entorno de uma indústria, por exemplo, de oxigênio ou de cilindros, não é só o oxigênio e cilindros. São, por exemplo, as válvulas, dentre outros aspectos que compõem a confecção de um cilindro. Então, aqui nós fizemos restrições na atividade do comércio, fizemos restrições nos serviços, mas na indústria não passou pela nossa cabeça, exatamente em razão da responsabilidade que nós temos
aqui na cidade, de abastecer o restante do Brasil a partir da nossa indústria. Então, nós temos dificuldades, naturalmente, inclusive, de conceber esse modelo de contenção do Covid, obrigatoriamente tendo que manter as nossas indústrias abertas. Mas é o limite do sacrifício. Ontem, quando eu fui a esta empresa, chamada MAT, que é uma das grandes empresas do Brasil na feitura de cilindros, eu agradeci aos colaboradores. Lá estão funcionários que têm filhos, que têm mãe, que têm a necessidade de voltar para casa no final do dia do trabalho. Mas por que eles precisam estar lá? Porque se eles não estiverem, não terá oxigênio nas unidades de pronto atendimento, nas pequenas unidades de atendimento que demandam cilindros menores. Não são todos os complexos de saúde que têm usinas de oxigênio. Alguns complexos que são menores, como as UPAs, como as unidades básicas de saúde, elas precisam de cilindros menores e que precisam ser sempre reabastecidos e sempre trocados. Por isso, a nossa importância de manter a indústria aberta, porque mantendo a indústria aberta, nós não teremos desabastecimento e nem efeitos que sejam negativos na cadeia de suprimentos dessas empresas que são importantes, especialmente neste momento de absoluta crise sanitária no nosso país. Eu acho que isso mostra, prefeito, o quanto Jundiaí é relevante, extremamente relevante no cenário estadual. O Jundiaí está numa posição muito privilegiada territorialmente, né, logisticamente, e também tem uma função muito importante na base, na manutenção da base do estado de São Paulo. Bom, prefeito, eu conheço o senhor há muito tempo, a gente já conversou muitas vezes com relação a isso, já fui muitas vezes a Jundiaí, e toda vez que eu vou a Jundiaí, eu me impressiono com alguma coisa que está sempre sendo pensada na segurança, no monitoramento. Jundiaí tem uma das centrais de monitoramento, eu diria, mais modernas do interior paulista e mais completas, até se bobear em comparação a outros estados. Esse sistema de monitoramento da Guarda Municipal e da Guarda Civil de Jundiaí, né, ela ajuda também nesses casos de aglomeração, de verificação de comércio aberto, de movimentação nas ruas, não é? Ajuda sim, Felipe. Essa estrutura que nós temos de monitoramento, fiscalização a partir de instrumentos que sejam tecnológicos, como as câmeras de CFTV e também as câmeras de leitura de placas, que são aquelas que têm o sistema OCR, elas ajudam muito nesse combate às aglomerações, ajuda muito exatamente no evitar, no prevenir, nas ações que são feitas de modo inteligente aqui na cidade. E eu quero, Felipe, depois te convidar, porque este ano nós vamos ainda ampliar o volume de câmeras de monitoramento que nós temos aqui na cidade, exatamente com o conceito de deixá-la mais segura, de deixá-la mais atraente para o cidadão de bem que queira visitar Jundiaí e que possa afugentar aquelas pessoas que por muitas vezes não tenham as boas intenções nas visitas à nossa cidade. Aqui nós estamos sempre muito prontos para poder absorver aquilo que de melhor existe para transformar a nossa cidade numa cidade mais inteligente do que ela já é. Assim, nós vamos conseguindo avançar sem deixar ninguém para trás. Assim, nós vamos conseguindo dar o senso de que o serviço público, quando prestado de boa qualidade, ele atinge a cidade como um todo, especialmente o seu cidadão, que é sempre objeto da nossa reflexão aqui. Cada centavo investido, seja no combate a esta pandemia, ou seja na infraestrutura da cidade, ele precisa atingir o cidadão que, por outro lado, está pagando os seus enormes impostos, como no Brasil nós temos o hábito de fazer mensalmente, deixar grande parcela dos nossos ganhos para o governo administrar através de uma vasta cobrança de impostos. E isso aqui na cidade tem sido trabalhado sempre para retribuir ao cidadão aquilo que ele paga para a Prefeitura Municipal poder gerir os recursos e oferecer serviços públicos de qualidade. Prefeito, é só marcar a data. Minha agenda está aberta aqui. É só marcar a data. Se for às 11 horas da manhã para a gente mostrar ao vivo aqui no Tá No Ar, é melhor ainda, viu? Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, prefeito, pela presença. Muito obrigado pela companhia e pelo carinho de sempre com a gente. Um abraço especial para você, foi muito bom vê-lo, foi muito bom estar novamente contigo, você é muito competente naquilo que você faz e atencioso com as cidades que têm a cobertura da Rede Família. Então, muito obrigado a você, Felipe, muito obrigado à sua audiência, eu desejo um final de semana de muita paz, de muita luz, de muita oportunidade, nós
convivermos, mesmo distantes das pessoas que amamos. Fique com Deus, Felipe. Um grande abraço a você e toda a sua audiência. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Amém, prefeito. Um abraço, grande fim de semana. Tá aí, então, bom dia, prefeito, desta quinta-feira. Amanhã é feriado, então a gente antecipou aqui para quinta-feira. Na próxima segunda-feira, no Bom Dia Prefeito, nós vamos conversar com a prefeita de Valinhos, capitã Lucimara.